Bom dia a todos, eu sou Leonardo Mandelblatt, diretor de investimentos da FAPES. Aqui comigo na mesa estão Thiago e Lorena, dois integrantes da nossa equipe de investimentos. É um prazer tê-los conosco novamente aqui em mais um Conversas com a FAPES, essa série de eventos que nós temos realizado no intuito de nos aproximar cada vez mais dos participantes, principalmente ao longo dessa jornada de migração. Então, como está na tela aqui para vocês, a gente tem realizado uma série de eventos, uma série de lives. Lá em abril, nós estivemos juntos numa live onde a gente falou bastante sobre a sustentabilidade do PBB, o como o PBB, seja na gestão dos seus investimentos, seja na gestão dos ativos, é um plano sustentável e como é que ele está estruturado para gerar essa tranquilidade e sustentabilidade para os participantes. Logo no mês subsequente, em maio, nós realizamos o INFAPES, aquele evento que nós realizamos no auditório do BNDES, um evento híbrido, onde pudemos aprofundar bastante sobre a gestão dos investimentos da FAPES de uma forma geral, com um foco maior no PBB, e naquele momento falamos também do PBCD, o plano de contribuição definida ofertado aos novos empregados do BNDES, né? E nesse momento, então, depois de dois eventos, onde já abordamos bastante sobre o PBB, está na hora da gente começar a aprofundar um pouco mais sobre a gestão dos investimentos no âmbito do PBBCD, o plano de contribuição definida que vai ser oferecido no contexto da migração. Todas essas nossas lives elas foram gravadas, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Quem não teve oportunidade de assistir, nós recomendamos fortemente. Nesses eventos, né, a gente já falou um pouco sobre como é que a FAPES está estruturada de uma forma geral para a gestão dos investimentos. Eu vou só ser um pouquinho redundante aqui, numa fala quase que institucional, para esclarecer como é que a FAPES, então, ela se prepara para gerir os investimentos dos seus participantes. Bom, a gestão de recursos de investimentos é uma gestão baseada em pessoas, né? A atividade de gestão de recursos é uma atividade eminentemente de capital humano. E não poderia ser diferente. A FAPES, ao longo dos 50 anos de atuação, ela desenvolveu times muito técnicos, muito competentes. Estão aqui dois exemplos dos nossos quadros, Lorena e Thiago, com, respectivamente, aí, aproximadamente 15 e 20 anos de casa. E, ao longo do tempo, então, a FAPES, ela criou, né, um time bastante sênior, inclusive isso é reconhecido pelo mercado. A placa FAPES em gestão de investimentos tem uma imagem muito associada à excelência, e a gente, então, formou time ao longo do tempo, e a gente também buscou uma complementaridade de time sempre que precisa, como uma instituição privada, que às vezes até perde talentos para o mercado, a gente também capta quando precisa, para ter um time extremamente complementar e muito técnico. Um outro diferencial que nós temos na gestão dos recursos é a perspectiva de alinhamento, né? O mercado costuma usar um anglicismo aqui, o tal do skin in the game, pelo fato dos nossos colaboradores na gestão dos investimentos, eles, por um lado, né, não ter nenhum risco de viés por algum interesse comercial que alguma gestora pode ter em alguma plataforma, de repente a indicação de algum produto ou serviço por alguma margem maior, um viés comercial. Isso não existe na FAPES, dado que somos sem fins lucrativos. Mas, muito mais importante que isso, os nossos colaboradores são também participantes. E a maior parte dos recursos dos nossos colaboradores está investida na FAPES, né? Então, o melhor resultado dos planos vai ser o melhor resultado para os próprios colaboradores, e esse alinhamento é fundamental para a gestão dos recursos. Um outro ponto também importante nesse pilar aqui de time, né, e de equipe é o alicerce que nós temos também, e eu passo para o segundo pilar, de um ecossistema bastante robusto, né? Eu não vou gastar muito tempo aqui com esse organograma, né, mas a principal mensagem além de termos um time qualificado, somos atualmente 18 colaboradores na gestão dos recursos. Essa gestão dos recursos também é compartilhada com o Comitê de Investimentos, que tem inclusive membros independentes, o COMAI, a gestão estratégica também compartilhada com a própria diretoria executiva da FAPES e o Conselho Deliberativo, e mais do que isso, a gente tem principalmente um ambiente de fiscalização e de controle muito amplo, desde a figura do Conselho Fiscal, Comitê de Risco, Comitê de Auditoria. A gente tem um regulador bastante presente aqui, a Previc. Os nossos ativos eles são precificados também de forma independente pelo Itaú, que é administrador e custodiante. Temos a KPMG aqui de primeira linha auditando os nossos números. O BNDES, por força até de CGPAR, ele tem a obrigação de acompanhar a gestão dos nossos recursos, e a diretoria do BNDES delega para a RH. A gente tem uma agenda extensa com a RH de acompanhamento das nossas participações, mas a mensagem aqui é recursos geridos por uma equipe robusta, qualificada, num ambiente de governança bastante sólido. E, para terminar essa parte aqui mais institucional, digamos assim, só compartilhar um pouco da nossa filosofia de investimentos.
Em primeiro lugar, somos uma casa focada em fundamentos, então as nossas posições de investimento são posições com base em fundamentos muito sólidos, com base nesse time técnico que nós temos, fundamentos que começam nos fundamentos macroeconômicos e terminam nos fundamentos microeconômicos, né? Então, os fundamentos macro, né? Então, por exemplo, atualmente a gente está mais construtivo com renda fixa, tem uma exposição maior em renda fixa, o fundamento micro ele vai endereçar, dentro da renda fixa, com a nossa visão técnica sobre a curva, faz mais sentido a gente estar exposto no NTNB 2035 ou 2040, por exemplo, né? A gente estar mais exposto em título soberano ou em crédito privado, se for em crédito privado, em qual nicho de crédito privado. Então, tudo isso se dá com base numa análise bastante robusta de fundamentos, numa alocação com horizonte de longo prazo, então a gente está muito menos preocupado com o resultado do dia, do mês, até mesmo do ano, porque o nosso compromisso com participação é de longo prazo, de pagar o último benefício, é de gerar a maior acumulação possível dentro do risco associado nos planos CDIs, com horizonte sempre de longo prazo. Agora, a gente sabe da ciclicidade da economia, das oportunidades que aparecem, muitas vezes o mercado fica até disfuncional, e a gente tem janelas de curto prazo, e nesse momento, então, não é o foco da nossa atuação, de ficar transacionando de uma forma contínua, mas sempre que há ali uma assimetria, né? A gente vê na tela do Bloomberg uma assimetria de preço de ativos em relação ao cenário que a gente mesmo estabelece, também capturamos essas janelas. E, por fim, para falar um pouco da estrutura aqui da FAPES como gestora de ativos, a gente buscou uma estrutura, né, como eu coloquei, nós somos apenas 18 colaboradores para gerir 16 bilhões e meio de reais e com uma capilaridade bastante ampla. A gente atua em diversas verticais, a gente tem exposição em renda variável, exposição em renda fixa, exposição exterior, imobiliário e por aí vai, e a gente consegue gerar uma otimização dessa gestão. Por um lado, onde a gente tem escala, que é principalmente na gestão de títulos públicos e ETF, a gente faz isso de uma forma proprietária, a gente tem uma mesa proprietária dentro desses 18 colaboradores, então a gente compra e vende, transaciona diretamente os títulos públicos, por exemplo, os ETFs, com isso a gente não precisa pagar a taxa de administração para a gestora, a gente tem expertise para fazer isso. E a gente está falando aqui de mais de 80% da nossa carteira, que a gente consegue fazer de uma forma direta, um pouco mais de 14 bilhões de reais. Por outro lado, a gente atinge uma capilaridade maior, a gente consegue atuar em nichos específicos de mercado com parceiros de primeira linha que nos auxiliam, né? Aqui tem só alguns exemplos na tela de casas em que a gente aloca recursos. A gente hoje tem aproximadamente 2.300 sob confiança desses gestores. Tem um processo bastante transparente e exaustivo para a escolha dos gestores. O processo de seleção, inclusive, é público. E também a gente tem um tamanho suficiente para negociar taxas bem competitivas e, com isso, a gente consegue otimizar. Até para dar um exemplo, né, no crédito privado, por exemplo, a gente tem, por meio de 5 gestores, acesso a estratégias específicas e, no final do dia, na última linha, exposição em 200 ativos, né? Imagina o time que a gente precisaria ter para analisar 200 balanços trimestralmente. Então, a gente consegue essa otimização de uma atuação direta nas classes de ativos que a gente tem um volume maior e, ao mesmo tempo, a gente busca ter uma diversificação efetiva da carteira com essa capilaridade proporcionada pelos nossos parceiros. Tudo isso a gente faz por meio de processos muito bem definidos, até para o conhecimento, não ser o conhecimento do Léo, do Thiago, da Lorena, um conhecimento bem definido, bem espalhado ao longo da FAPES como um todo. Isso traz também mais transparência, mais accountability, mais auditabilidade, e essa transparência também se dá na interação com o participante. Então, esse evento aqui, né, é um evento de transparência, onde a gente abre as nossas estratégias, os outros eventos que eu comuniquei. Gestão é um ato de melhoria contínua, então a gente busca, né, cada vez mais melhorar nessa proximidade com o participante. Esse mês, a gente acabou de lançar a Carta do Gestor, então quem não teve oportunidade está lá disponível no nosso site. Carta do Gestor, a gente vai passar mensalmente a divulgar as nossas estratégias, compartilhar a nossa visão de mercado, um documento enxuto, moderno, alinhado com as melhores práticas das melhores gestoras. A gente continua lá com raio-x de investimento, super denso, com todos os números detalhados, mas essa Carta do Gestor com uma forma um pouco mais analítica e direta.
E também vamos lançar agora, em novembro, um dashboard no nosso site, em Power BI, extremamente dinâmico. O participante lá ele vai poder acompanhar e escolher qual classe de ativos que ele quer aprofundar, enxergar como é que a FAP está investindo nos seus diversos planos, nas diversas classes de ativos, de uma forma bastante dinâmica. Então, isso tudo vai em linha com esse esforço nosso de transparência. Bom, depois dessa fala inicial, que é um pouco até mais institucional, pode ficar um pouco maçante, né? Pode chegar uma dúvida natural, né? Bom, bacana, entendi, a FAP está bem estruturada, a gestão dos investimentos se dá para um time muito qualificado, mas em que medida que isso gera resultado? Em que medida que isso é efetivo para o participante? Aqui eu passo para a Lorena comentar um pouco mais sobre a nossa performance ao longo dos últimos anos. Bom, para falar do resultado, né, Léo, a gente trouxe o resultado, principalmente aqui do PBB, que é o nosso plano que tem um track record mais longo. Então, e depois eu vou falar dos planos de contribuição definida. Aqui nesse gráfico, a gente pode observar a performance do PBB. A linha azul escura é a rentabilidade acumulada do PBB desde 2001 até setembro de 2025. A linha laranja, que é a linha inferior, pontilhada, é o CDI. O CDI é uma métrica, é um indicador de mercado que é benchmark para o mercado financeiro em geral. A FAPES, nesse período, o PBB, nesse período, alcançou uma rentabilidade bastante significativa em relação ao CDI. A performance foi de 162%, cerca de 162% do CDI. E a gente ainda tem, como gestão de um plano de previdência, na verdade, a gente tem um desafio ainda maior. O nosso desafio é superar e atingir a nossa meta atuarial, que é uma meta específica para o PBB. Essa meta incorpora uma taxa de juros de cerca de 6% nesse período acumulado, próximo a 6%, e o PBB entrega um resultado de IPCA mais 7,4%, que também é bastante significativo. A gente pode observar que, nesse período, que é um período longo, é claro que tem diversos ciclos econômicos, aconteceram diversas crises, então a rentabilidade, a performance, ela não é linear. Ela tem momentos mais favoráveis, momentos menos favoráveis, mas no consolidado do resultado, a FAPES consegue entregar um resultado, consegue aproveitar determinados momentos menos favoráveis para se posicionar, dado que, como o Léo falou, né, um dos fundamentos da gestão é o foco no longo prazo. Então, a FAPES consegue se posicionar em ativos, em alguns momentos, que estão com preços depreciados, mas que são ativos muito aderentes ao passivo do plano. Como exemplo, nos últimos anos, a FAPES vem se posicionando fortemente em NTN-B de longo prazo, com taxas bem acima da meta atuarial. Então, o que a gente pode esperar para os próximos anos, para os próximos períodos? A gente pode esperar um excedente em relação tanto à meta atuarial quanto em relação ao CDI, dado que a nossa carteira hoje tem cerca de 73% alocada em NTN-B de longo prazo, marcada na curva. Então, esse resultado é bastante previsível nos próximos anos, dado que a gente fez esse movimento muito grande que a gente chama de imunização do passivo. Já passando para os planos CD, a gente trouxe aqui um exemplo do PBCD. O PBCD, lembrando, é o plano direcionado aos funcionários do BNDES que não são participantes do PBB. Então, a gente tem hoje, atualmente, duas carteiras. Uma carteira que é a carteira CDI, naturalmente uma carteira que tem um foco em baixo risco. A gente pode até observar que a performance é muito bem comportada e até se confunde, as linhas se confundem, a performance da carteira com o CDI, que é a linha branca, porque a gente, de fato, atinge um resultado muito próximo do CDI. O período é 2025 para as duas carteiras, tanto para a CDI como para a diversificada, porque essas carteiras tiveram início em janeiro de 2025. Já aqui na carteira diversificada, o próprio nome diz, mas a alocação é feita em diversas classes de ativos. Então, aqui a gente já tem renda variável, aqui a gente já tem investimentos no exterior, fundos imobiliários, além de uma parcela bem relevante em renda fixa.
O objetivo dessa carteira é atingir, no longo prazo, IPCA mais 6%. É claro que assim, a gente pode observar que a trajetória da rentabilidade é bem mais volátil, ela oscila mais, tem momentos que fica até no início do ano, chega a ter resultados até inferiores a essa meta de IPCA mais 6, isso é natural, mas no resultado consolidado desse ano a gente supera bastante essa meta de IPCA mais 6. Só lembrando que o IPCA mais 6 é um guidance que a gente elabora para os próximos 5 anos de rentabilidade dessa carteira, mas que é revisto anualmente com base em cenário e também no range de risco que a gente definiu para esse perfil especificamente. Depois a gente vai falar um pouco mais à frente sobre essas questões associadas a risco e perfis. E essa rentabilidade também em termos líquidos, né? Já descontada a taxa de administração. Sim. Exatamente. Em Essa ambos aí é os da casos. carteira CDI também. Bom, o nosso chat está aberto para perguntas. A gente, no final da apresentação, a gente vai, então, procurar responder o máximo de perguntas possíveis, mas até para trazer um dinamismo maior aqui na apresentação, a gente já procurou antecipar as principais dúvidas que surgem para a gente no dia a dia, seja informalmente no almoço, seja no próprio Fale FAPES, né? E a primeira dúvida que se coloca, né, assim, o participante, até mesmo que está assistindo a apresentação, ele pode pensar, bom, entendi, FAPES tem um time qualificado, bem estruturado, governança sólida, resultados consistentes. Mas tem uma equação que não fecha. Como é que a FAPES ela supera o CDI, que a gente sabe que é um desafio, muitos gestores têm dificuldade de superar o CDI de forma consistente. A FAPES supera a meta atuarial, que, conforme o gráfico mostrou, ela foi até mais agressiva do que o CDI, e ainda assim eu pago equacionamento, eu pago PED, eu tenho déficit, né? Então, como é que, Lorena, você puder explicar um pouco essa aparente incongruência, né? Da gente superar a meta atuarial e, ao mesmo tempo, a gente conviver ainda com déficit e PEDs ao mesmo tempo? O que é o déficit, né? O déficit é o resultado do plano, que é uma relação entre o ativo e o passivo. O que a gente mostrou anteriormente no gráfico sobre a rentabilidade do PBB, a gente está falando da rentabilidade do ativo. Quando a gente olha para o lado do passivo, o passivo ele é apurado com base num fluxo de um fluxo de expectativa de pagamento de benefício e de receita, de contribuições. É claro que tudo isso são estimativas que levam em consideração uma série de premissas, hipóteses atuariais que são revistas periodicamente nesse período. É claro que, assim, do lado do ativo, a gente tem uma rentabilidade que a gente busca superar a meta atuarial, porém, o passivo, quando a gente faz a avaliação de hipóteses atuariais, a gente tem algumas variações, até por bons motivos. Por exemplo, as pessoas cada vez vivem mais, isso é ótimo, a gente fica muito feliz. No entanto, isso traz um deslocamento para cima do passivo. As obrigações do PBB são majoradas porque o PBB precisa pagar benefício por mais tempo. Então, isso traz um aumento nas obrigações do plano. Isso para dar um exemplo, né? Tem um outro exemplo que é a própria trajetória de carreira dos funcionários no banco, o próprio crescimento salarial, que também tem um deslocamento para cima em relação ao que foi previsto ao longo do período, e isso traz um aumento do passivo. Então, quando a gente faz a relação periódica do ativo versus o passivo naquele momento, de tempos em tempos acontece um déficit, sim, e aconteceram alguns déficits, e a FAPES veio ao longo desse tempo, né, Léo, fazendo várias mudanças e alterações, até em regulamento, para mitigar certos riscos. Exatamente. A live lá de abril, a gente explorou bastante isso, né, para dar essa tranquilidade ao participante. De fato, ao longo do tempo, tivemos surpresas no passivo, né, mas uma série de medidas foram tomadas para mitigar novas surpresas, né? Então, por exemplo, hoje não tem mais a figura do ganho real para o assistido tem a remuneração definida, corrigida pelo IPCA, sem a possibilidade de ganho real. Temos uma série de outras medidas, por exemplo, em relação à longevidade, né? A gente tem revisão anual da tábua atuarial, a tábua atuarial utilizada é a mais conservadora, enfim, tudo isso foi aprofundado lá no episódio de abril, mas o fato é que o equilíbrio do plano ele é a conjunção de
investimentos com passivo, então, de fato, pode haver essa assimetria aí entre o resultado acima do esperado no investimento e, ainda assim, a gente ter o déficit, que, na verdade, é a realidade que se coloca atualmente. Bom, agora, passado esse primeiro bloco, né, em que a gente até fez uma espécie de nivelamento em relação aos participantes que não puderam acompanhar os outros eventos, a gente passa a tratar mais diretamente a temática objeto desse encontro, né, que é como é que vai ser a gestão dos investimentos no âmbito do PBB-CD, o plano que vai ser oferecido no contexto da migração, e a gestão dos investimentos no PBB-CD é uma gestão que coloca também o participante numa dimensão diferente, né? O papel do participante no PBB-CD, é um pouco diferente. Eu passo para o Thiago comentar um pouco como é que o participante ele precisa se colocar no âmbito de um plano de contribuição definido. Perfeito, Léo. De fato, a atribuição esperada aos participantes em planos BD e CD é bem distinta, né? Nos planos BD, assim como o PBB, a gente vai se enrolar aqui um pouco para falar essas siglas, mas a gente volta. O PBB, por exemplo, é um plano bem hermético no que se refere aos seus regramentos, né? Então, é difícil ter uma customização, por exemplo, específica em planos BDs, né? Já no caso dos planos CDs, como é o caso do PBB-CD, é possível que o participante faça algumas customizações da sua jornada previdenciária. A gente trouxe aqui alguns exemplos, está na tela, as duas, talvez, principais customizações que os participantes têm que ter, decisões que os participantes ativos têm que tomar no que se refere à acumulação de saldo. A primeira é o tempo que ele vai passar contribuindo, né? A gente sabe que, no caso específico do PBB-CD, um plano de imigração, todo participante que optar por migrar, ele, na prática, já é elegível ao benefício. Claro que isso depende de outros fatores, outras questões que estão associadas, muito de natureza pessoal também. Mas é decisão do participante escolher o tempo que deseja permanecer ativo no plano, formando saldo para ser utilizado depois em fase de benefício. Assim como é uma prerrogativa do participante definir qual é o seu percentual de contribuição. A gente viu nas lives da Previdência que tem uma faixa considerável que pode ser realizada de contribuição do participante. Haverão casos onde os participantes vão querer extrapolar isso para acelerar o seu processo de acumulação, eventualmente até para se aposentar antes do prazo previsto, né, inicialmente. E em outros casos, o participante vai optar por não comprometer tanto a renda no curto prazo, trabalhar mais tempo. Isso é muito individual, mas é importante comentar que essa é uma das responsabilidades do participante ativo. E isso muda bastante o jogo, né? Porque, de fato, é uma flexibilidade grande que o participante tem. Então, como o Thiago colocou, né? O PBB, além de benefício definido, ele tem outras definições que são postas, né? Então, por exemplo, a data de aposentadoria é uma data pré-determinada, que não tem muita flexibilidade em relação a isso, né? Enquanto que quem migrar tem a possibilidade de aposentar no dia seguinte, no limite, e, consequentemente, vai encurtar o seu período de acumulação, né, e vai ter que gerir uma vida pós-aposentadoria com recursos mais escassos, digamos assim. Por outro lado, o participante que migrar, ele tem a possibilidade de postergar a sua jornada laboral e, com isso, acumular recursos eventualmente substancialmente maiores, né? Se a gente ficar ali com uma estimativa de 6% de rentabilidade ao ano, por exemplo, em 5 anos, a gente vai ter, com mais as contribuições, pode chegar a 40% de acréscimo às suas reservas, né? Então, o participante pode desde optar, não, estou satisfeito com esse volume acumulado e prefiro antecipar a minha jornada laboral e me aposentar mais cedo, ou então não, eu prefiro estender a minha jornada e ter recursos maiores. E também, só para ressaltar o ponto do Thiago, a questão da contribuição, né? A contribuição no PBB está dada, está estabelecida. No PBB-CD, o participante tiver alguma restrição orçamentária eventual, ele pode reduzir a sua contribuição, evidentemente reduzindo, ele perde a contrapartida do patrocinador na medida dessa redução, e pode até fazer contribuições adicionais, né, acima de 12% sem contrapartida, e com isso aumentar a sua acumulação ao longo do tempo e potencializar as suas reservas, né? Então, isso muda bastante a jornada do participante ao longo do processo, né? Com certeza. Isso também não é uma decisão estanque, né? Isso pode ser variável ao longo do tempo, à medida que o participante for amadurecendo o seu entendimento sobre as suas necessidades de acumulação.
E já no caso do participante assistido, uma decisão extremamente importante é como receber esse benefício, né? Inclusive com a opção de fazer uma liquidez inicial ao entrar em fase de benefício e depois em quanto tempo receber o saldo remanescente, se é por um número fechado, definido de anos de recebimento do saldo ou se por um percentual do saldo todo ano ali, né, mensalmente. Essa é uma decisão que também afeta os participantes e precisa ser levada em consideração. Tem uma outra decisão. Só complementando, falando de uma forma mais coloquial, né, o participante no PBB se aposenta, né, ele recebe, grosso modo, quase que uma mesada, né? Independente se ele tiver uma necessidade de curto prazo de capital ou não, aquele recurso está dado, está estabelecido de forma uniforme e perene. Enquanto que no plano CD, o participante ele pode acelerar, pode sacar 25% na partida. Isso foi bem colocado ali nas apresentações ali do Marcelo, do Rodrigo e da Mari. Pode postergar um pouco, pode congelar o recebimento, pode reduzir no primeiro momento e aumentar depois. Enfim, é uma flexibilidade muito maior. E uma decisão que cabe a todos os participantes também de cunho de investimentos é escolher o seu perfil. Independentemente do estágio, do horizonte de investimento, o participante vai sempre poder escolher o seu perfil de investimentos. É encorajado que ele faça isso de acordo com as suas capacidades pessoais de suportar risco, de acordo com a sua aversão a risco, enfim, e todo o suporte também auxiliado pela FAPES ao longo dessa jornada. Lembrando que selecionar perfil não é gerir os investimentos, a gestão dos investimentos vai sempre continuar sendo feita pela FAPES, como é feita hoje no PBB, nos planos CDs atuais e será no PBB-CD. E, Tiago, assim, o Tiago falou muito dessas questões, principalmente do protagonismo, né, do participante do plano CD. E é claro que assim, esse protagonismo traz uma responsabilidade em diversas decisões, né, tanto como ativo, como assistido, como na escolha de perfil, e isso traz um risco, o participante assume também um risco individual, né, diferente do PBB, que o risco existe também, tal qual, mas é um risco que é compartilhado com o conjunto de participantes do plano e também com o patrocinador, né? A jornada é diferente. Não, perfeito. E aqui, de novo, né, a gente procurando antecipar as principais perguntas que a gente costuma receber conforme a gente vai desenvolvendo esse tema, né? E uma pergunta que é comum, né, falar, bom, vocês estão dizendo que o participante ele vai ter que escolher o perfil de investimentos dele. Significa que o participante vai ter que decidir como é que isso vai ser investido, né? Então, por exemplo, o participante recebe lá R$10 mil por mês, opta por 12% de contribuição, tem mais 12% do patrocinador, do BNDES. Então, mensalmente, vai pingar na reserva dele lá, 1.200 de contribuição dele, 1.200 de contribuição do BNDES, 2.400. Significa que ele vai ter que, todo mês, né, definir, como se fosse uma plataforma da XP, do BTG, do Ion, que seja, né? Ele vai ter, tem 2.400, eu vou investir 400 em renda variável eu vou comprar um ETF, eu vou colocar com gestor, eu vou comprar uma ação específica, crédito privado, eu vou comprar uma debênture, vou investir num fundo, tesouro direto, qual vértice que eu invisto, quer dizer, participante, Tiago, se você puder falar um pouco como é que é o papel do participante nessa escolha do seu perfil de investimentos. Não, perfeito. A decisão vai ser bem mais simples. Ele não vai precisar fazer esse microgerenciamento dos seus investimentos, das suas reservas ali todo mês. Isso fica a cargo da FAPES, né? O que o participante precisa fazer, na verdade, é escolher um dos perfis de investimentos que vão estar disponíveis, tanto no momento da adesão, a migração, quanto em momentos posteriores. A FAPES faz janelas para essa revisão de perfis e a gente busca sempre fazer reuniões de orientação, né, e divulgação de materiais e ferramentas que auxiliam nessa definição. E essa é uma resposta que o participante precisa ter consigo, né? Assim, o quanto de risco ele é capaz de suportar e o quanto ele deseja carregar associado a uma determinada rentabilidade. Então, a gente vai disponibilizar esse portfólio para o participante escolher a carteira e a gestão fica com a FAPES. A gestão, como o Tiago falou, né? A gestão dos ativos, da seleção de gestores, do próprio rebalanceamento de carteira entre classes. Essa é a gestão da FAPES, assim como a FAPES faz para o PBB. A FAPES vai estar o tempo todo disponível e acompanhando essa jornada do participante,
de forma a assessorar esses momentos de escolha de perfil ou dúvida. Então, a FAP está, nesse momento, além de gerindo os recursos, também atendendo a esses momentos de escolha de perfil que, como o Thiago falou, né, não é só no momento da migração. Ao longo do período todo, a FAP vai anunciar sempre e apresentar as suas janelas de mudança de perfil. Bom, outra dúvida que se coloca, né, é sobre a eventual não opção do participante, né? Então, ao longo da jornada de migração, em algum momento vai ser disponibilizada a decisão do participante, ele vai optar lá, migro ou não migro, não migrar, perfeito, continua no PBB, sustentável, como a gente colocou. Uma vez optando por migrar, o passo seguinte é ele escolher qual perfil que ele vai direcionar as suas reservas, né? Mas o que acontece, eventualmente, num cenário que o participante escolhe por migrar e não aperta o botão lá de escolher qual é o perfil que ele deseja. Os recursos deles vão ficar congelados ali até ele escolher esse perfil. Como é que isso acontece, Thiago? Se você puder também comentar um pouco essa dúvida comum que surge. Claro, sem problemas. A gente sempre encoraja que o participante tome essa decisão, avalie seu perfil com auxílio da FAP. Mas para o participante que eventualmente ali esquecer de tomar essa decisão subsequente à adesão ou ainda se sentir muito inseguro até o prazo limite, a alocação da FAP vai continuar sendo feita, né? Os investimentos dele vão continuar sendo rentabilizados no perfil conservador, que é o perfil de menos risco atribuído. Basicamente, a gente vai mostrar ali na frente, ele vai ter um direcionador para investimentos mais atrelados em CDI. E é aquela coisa, né? A gente entende que essa é uma decisão que acaba sendo subótima, porque o ideal é a participação a manifestação do participante. Mas, por outro lado, para quem não tomar essa decisão, a gente vai fazer um direcionamento para a carteira que a gente entende ser de menor risco, até que essa decisão seja efetivada, né? É um direito do participante, a gente acha que faz sentido e vai estar sempre disposto a auxiliar, a entrar em contato para os participantes que, porventura, não optarem por um perfil específico. Não, perfeito. Bom, agora a gente passa a tratar mais diretamente como é que vai ser o modelo de gestão do PBB-CD, como é que a FAPES se preparou para disponibilizar para os participantes esses perfis que a gente tanto comentou. Então, a gente vai começar a abordar que perfis são esses e como é que e para quem que esses perfis passam a ser mais ou menos interessantes. E aqui, mais uma dúvida comum que surge, né? Então, a FAPES hoje ela já disponibiliza um plano de contribuição definida para os empregados do BNDES. A gente tem lá o PBCD, o plano que é oferecido hoje aos novos empregados do banco, né? E uma dúvida comum é, bom, a FAP já tem um PBCD, já tem um plano de contribuição definida. Se eu migrar, eu vou escolher por alguma dessas carteiras do PBCD, né? Até a Lorena mostrou ali a rentabilidade dessas carteiras. Então, quem migrar vai ter que optar por uma dessas duas carteiras que estão disponíveis. Inclusive, a gente vai até aumentar esse portfólio. No começo do ano, a gente vai oferecer uma terceira carteira, mas isso vai ser objeto de outra conversa. Mas o fato é, não. O participante que optar pela migração, ele não vai escolher entre as carteiras disponíveis para o PBCD. O PBCD ele é um outro plano, sujeito a um outro regulamento, com outras características. Então, são planos diferentes. E a principal diferença que faz com que não seja possível o participante do PBB que escolha pela migração, ele opte por carteiras do PBCD, é que, por construção, esses planos eles têm pontos de partida muito distintos, né? Então, quando nós começamos o PBCD, ele era um plano, como a gente costuma chamar, base zero. Quer dizer, primeiro dia que a gente lança o plano não tem nenhum participante, nenhum recurso. Conforme os participantes eles vão ingressando no plano, eles vão realizando contribuições, e essas contribuições, então, é dinheiro novo, líquido, a gente pode direcionar livremente para o perfil que a gente desenhar, né? Então, se tiver um perfil CDI, como tem hoje, a gente pode, todos os recursos que chegam no plano, a gente direcionar para LFT, direcionar para recursos alinhados com o CDI, né? Já no PBB-CD, o plano que advém da migração, exatamente por ele estar num contexto de migração, ele recebe reservas do PBB. E aqui esse slide ajuda a ilustrar um pouco como é que é essa dinâmica, né? Então, vamos pensar num exemplo para números mais redondos, né? O PBB tem hoje 16 bilhões e meio de ativos.
vamos supor que participantes que, no seu conjunto, disponham de o equivalente a 10% das reservas resolvem migrar, né? Então, a gente tem que migrar 10% do patrimônio do PBB para esse novo plano, que vai ser o PBCD. Só que esse dinheiro não vai ser dinheiro líquido, né? Não vai ser o caixa do PBB que vai ser direcionado para esse novo plano. A gente vai, grosso modo, aproximadamente 10% de cada ativo que o PBB tem vai ser direcionado para o PBCD. Então, esses 1.650, nesse exemplo aqui de 10%, ele vai obedecer à proporção que os ativos constituem o PBB atual, né? E quando a gente olha o PBB atual, a gente pode segregar a carteira atual do PBB em dois grandes grupos, né? A gente tem um grupo de ativos mais ilíquidos, né, que estão aqui na tela, as NTNBs na curva, né, como a Lorena mostrou ali quando apresentou a performance, a gente está por volta de 73%, caminhando para 74% dos ativos na curva. A gente tem mais aproximadamente, após a liquidação da venda do Barra Shopping, 4% da carteira entre imóveis e FIPs, e mais 3% de operações com participantes, que são os empréstimos e financiamentos. Então, aproximadamente 80% da carteira do PBB ela é ilíquida. E essa carteira, com essa característica de liquidez, ela passa, na proporção da migração, para o plano novo. Por outro lado, o plano novo, o PBB possui também, aí, ordem de grandeza, 20% da sua carteira, composta por ativos líquidos, investimentos em CDI, investimentos em renda variável, que a gente consegue desinvestir e reciclar de uma forma bastante rápida, exterior, e por aí vai. Então, nesse primeiro momento, o PBB-CD ele vai receber aproximadamente 80% de ativos líquidos e 20% de ativos líquidos. Mas, para além disso, como foi bem colocado ali nas apresentações aqui lideradas pelo Marcelo, no contexto da migração, o patrocinador ele precisa fazer um aporte. O patrocinador precisa quitar o déficit do plano, a sua parte no déficit do plano, e ele precisa também antecipar todo o pagamento proporcional aos ativos que migraram em relação aos PEDs e às contribuições pós-emprego. Então, há meio que um choque de liquidez na partida com esse aporte do patrocinador que é feito à vista. Então, no final do dia, quando a gente realizar a migração, a gente vai ter, então, uma carteira, digamos assim, gerenciável, que vai ser composta por aproximadamente 20% da carteira atual do PBB, e isso depende de algumas premissas. Então, só por ordem de grandeza, quando a gente junta isso com o aporte do patrocinador, a gente pode estimar algo da ordem de 70% como ativos legados e 30% como ativos gerenciáveis. Então, dito tudo isso, no final do dia, no D+1 da migração, quando a gente oferecer perfil, o Thiago vai falar um pouco mais na frente, para pegar o perfil mais simples, o perfil conservador, no perfil conservador, a gente não vai poder, num primeiro momento, ter essa carteira muito concentrada em LFT, ter essa carteira muito concentrada em ativos ligados ao CDI. Por quê? Porque eu vou ter NTNBs na curva, por exemplo, que a gente não tem a liquidez, por força de regulamento do regulador, do ambiente regulatório, a gente não tem a liquidez imediata. A gente vai ter que fazer essa liquidez ao longo do tempo. Então, até de forma orgânica, conforme esses títulos paguem cupom, paguem juros, conforme esses títulos venham a vencer, a gente vai reciclando esse capital, passando ali da caixinha de legado para a caixinha gerenciável. Evidentemente, também todas as contribuições novas, a partir da migração, elas vão para essa caixinha gerenciável. Então, a gente começa com 70-30, de novo, ordem de grandeza, e ao longo do tempo essa balança vai reequilibrando em sentido contrário, né? A carteira gerenciável vai ganhando maior participação e essa carteira legado fica menor, né? A mensagem importante, né, para o participante que opte por migrar é que a gente está falando aqui de um excelente legado, né? Então, a gente tem 74% de 80%, então os 90% do legado ele é composto de título público, ou seja, risco soberano. A taxa contratada de 6,83% é uma rentabilidade que, em poucos momentos da história, foram disponibilizadas para o investidor de uma forma geral. Então, de uma forma mais ampla, é um legado muito positivo que faz com que a carteira resultante, independente do perfil que o
que o participante escolha e seja uma carteira com bastante robustez, né? A partir de agora eu passo para o Thiago comentar, então, como é que vão ser formados finalmente esses perfis, quais são os perfis que nós vamos oferecer no âmbito da migração, considerando também essa restrição que esse perfil, na verdade, ele começa direcionando 30% dos recursos, ordem de grandeza, e ao longo do tempo esse perfil vai tendo mais recursos para serem geridos de acordo com o perfil que o participante escolher. Perfeito, Léo. Eu acho que faz só sentido lembrar que o padrão da indústria para a formação de planos, né, a carteira de planos pós-imigração, é um perfil único justamente por conta dessas restrições que você comentou. No caso específico da FAPES, em função da estrutura que a gente tem de estratégias e fundos, da liquidez disponibilizada e do aporte à vista do patrocinador, como já comentado em outras lives, a gente está indo um pouco além do que a indústria costuma fazer nesse primeiro momento, oferecendo perfis de investimento. Isso foi uma solução criativa que nós tivemos, né? O que é comum, né? Em planos novos, planos base zero, aí você tem mais essa dinâmica de perfis, né? Como a carteira diversificada, a carteira CDI, mas como o Thiago falou, o padrão da indústria em migrações você tem um perfil só, porque é o perfil legado que continua sendo gerido da mesma forma pela fundação como perfil único. A gente aqui, dado esse diferencial de ter esse choque de liquidez com o aporte do patrocinador, a gente buscou uma solução criativa de oferecer o máximo possível de customização para o participante. Perfeito. Então, para o participante que optar por migrar, a gente planejou oferecer 4 perfis de investimentos distintos. Para estruturar esses perfis, a gente levou em consideração alguns aspectos. Primeiro, teria que fazer sentido do ponto de vista previdenciário, teriam que ser produtos adequados do ponto de vista de previdência, de acumulação e todos os padrões de riscos exigidos para uma indústria tão rigorosa. O segundo ponto é ter um rigor técnico na formação dos mandatos. A gente vai entrar na live lá em novembro, trazendo um pouco mais de profundidade sobre esses perfis, e a gente vai falar da composição dos mandatos de cada uma das carteiras, mas essa foi uma preocupação desde o início. E o outro ponto é que, ao olhar o mercado, o público endereçável, digamos assim, desse perfil, desse produto novo, desse fundo novo, a gente tinha que disponibilizar carteiras, um leque de opções que atendesse os mais diferentes personas. Então, a gente chegou aqui a um número ótimo de 4 carteiras. A gente começa desde uma proposição, como o Léo comentou, de um perfil mais conservador para aquele participante que tem aversão a risco. Esse é um perfil muito comum na indústria. Praticamente toda a fundação de plano CD que oferece perfil de investimento tem uma alternativa de perfil conservador. Esse perfil, para a parcela gerenciável da carteira, ele tem um direcionador de alocar os recursos em ativos de renda fixa majoritariamente indexados ao CDI. Como eu comentei, isso depende muito não só do perfil de aversão a risco de cada participante, do nível de aversão a risco, mas também do horizonte de investimentos. Então, essa é uma carteira mais adequada, não que ela seja inadequada para outros horizontes de investimento, mas ela é mais adequada, mais indicada para aquele participante que tem um horizonte mais encurtado, seja o que optou por acelerar a liquidez em fase de benefício, ou um participante que já está há mais tempo, tem menos recursos e prefere seguir numa trajetória mais estável. É uma questão de previsibilidade, né? Previsibilidade. Tem que ter mais previsibilidade do seu comportamento. Nessa alternativa, é menos razoável que aconteçam variações mês a mês nos saldos. Então, até para enfrentar ciclos econômicos distintos, essa é uma possibilidade e uma alternativa relevante que a gente identificou. Na linha um pouco menos conservadora, digamos assim, a gente desenvolveu também o perfil moderado. Esse é o tipo de produto que a gente tem visto sendo lançado pela indústria. Alguns planos de previdência mais de ponta têm trazido alternativas indexadas a IPCA, né, a juro real, que a gente chama aqui, para onde está o direcionador de liquidez desse perfil de investimentos. Em ambos os casos, tanto no conservador quanto no moderado, a gente está falando de carteiras que majoritariamente vão estar investidas em títulos públicos de renda fixa, naturalmente.
Mas no caso do perfil moderado, por conta da marcação ao mercado dos ativos que ele carrega, ele pode sofrer um pouco mais de volatilidade, de variabilidade mês a mês no saldo, e, portanto, ele seria mais indicado para o participante que tem um horizonte de investimento um pouco mais dilatado. Então, para quem está mais familiarizado aqui com os investimentos, né? Então, no perfil CDI, toda a carteira gerenciável, tudo que a gente tiver capacidade de gestão, a gente vai direcionar mais para o que seria LFT ou investimentos análogos. Aqui no perfil moderado, e esse perfil ele é pertinente no contexto atual de mercado, que a gente tem taxas de títulos públicos bastante elevadas, né, com taxa acima de 7. Então, nesse contexto, a gente acha que faz todo sentido oportunizar para os participantes um investimento que, de certa forma, ele na essência é conservador, né, porque ele vai estar majoritariamente em título público, em NTN-Bs, só que ele oferece flutuação do preço de mercado, né? Então, quem está acostumado ali com Tesouro Direto, quem comprou NTN-B, por exemplo, uma taxa de 6, né? Um excelente investimento, com excelente retorno, mas na medida que a taxa vai para 7, esse investimento sofre um pouco. Então, no curto prazo, até o vencimento, ele está sujeito à volatilidade. Então, ele é moderado na perspectiva de aceitação de risco de volatilidade, mas, na essência, ele é até, de certa forma, conservador, né? Porque ele está preservando o valor, né? Por isso que é juro real. Nesse perfil aqui, a gente não vai ter renda variável, por exemplo, não vai ter ativos de maior risco. E como ele tem uma perspectiva de valorização acima do CDI, do ponto de vista previdenciário, quando a gente coloca o prazo em questão, talvez ele seja até um pouco mais conservador do que o próprio CDI. Mas, novamente, isso depende do quanto cada um está acostumado, está apto a mês ali experimentar alguma volatilidade do seu saldo. E como você colocou bem, o horizonte de investimento, né? Porque assim, a gente está, por exemplo, num ciclo que a gente está há 2 anos com a taxa abrindo, né? E um participante, por exemplo, que é assistido e pretende resgatar 25% que ele pode, ou participante que está próximo de virar assistido, então, de repente, cabe, né, ele fugir um pouco de perfis que tenham uma volatilidade maior, porque ele pode precisar de recursos num momento mais desfavorável. Perfeito. É um momento bom para formar a carteira e não necessariamente para desinvestir. Perfeito. Então, isso tem que ter em mente. Na outra ponta, diria mais oposta, a gente tem um perfil que já é um pouquinho diferente, né? Ele é para aquele participante que ele é melhor adaptado para o participante que tem um horizonte de investimento ainda mais dilatado, que ele é concentrado em alguns ativos de risco. É claro que tem a parcela ainda do legado, que é relevante e está associada a um ativo de excelente rentabilidade com pouca variabilidade, que são as NTN-Bs marcadas na curva, mas esse já é um perfil para quem tem capacidade de suportar mais variações. Isso, novamente, é uma decisão que depende muito de cada participante, do seu estágio de vida, do seu horizonte de investimentos, principalmente, e a gente vai estar aqui sempre disposto a assessorar o participante nessa jornada. Se vocês repararem, eu deixei um espaço em branco ali na apresentação, tem uma alternativa para o participante que, mesmo depois de todo esse suporte, ainda prefere delegar para a FAPES o momento mais adequado para assumir mais risco ou menos risco e realocar em diferentes classes de ativos com esse objetivo, fazer o que a gente chama aqui no jargão técnico a macroalocação dos investimentos. A microalocação é feita em todos os perfis, mas a macroalocação FAPES, ela vai ser oferecida em um perfil que a gente denominou de perfil FAPES. Esse perfil vai poder acessar todas as classes de ativo e vai ter um objetivo de retorno associado tanto ao legado, que todas as carteiras trazem, quanto à alocação nessa classe. Então, eu diria aqui que é quase como um perfil um pouco mais coringa para aquele participante que ainda não se sente seguro para definir o seu perfil de investimentos e, portanto, deseja delegar isso para a FAPES. E aqui, então, tem uma diferença no grau de protagonismo que o participante ele traz para si, né? Então, por exemplo, o participante que fala, olha só, eu quero o menor risco possível para minha carteira, eu não suporto volatilidade, né? Se eu tenho lá uma reserva de R$1 milhão, se eu tirar um extrato no mês seguinte, tiver 990 mil, eu vou ficar sem dormir, né? Investimento é para dar tranquilidade, não é para deixar ninguém ansioso. Esse participante ele pode restringir o mandato da FAPES. Ele fala, FAPES, todo ativo gerenciável eu quero que seja direcionado para CDI. E a FAPES vai fazer a melhor alocação de CDI para esse participante, né? No outro extremo, né, vai ter o participante que fala, bom, eu sou
eu sou jovem, eu tenho um período de acumulação maior, ou mesmo como assistido, eu pretendo, nos primeiros anos, ter um volume de retirada menor, então meu horizonte de investimento é longo. Eu entendo, né, como a gente diz no jargão financeiro, né, que o compounding faz diferença, ou seja, 1-2% a mais por ano faz muita diferença na acumulação de reservas. Eu aceito volatilidade, não tenho problema com isso. Eu delego para a FAPES, então, um mandato mais arrojado. E, nesse caso, ainda que a FAPES entenda, talvez nesse momento de ciclo, talvez o risco-retorno não esteja tão favorável para ativos arriscados. Mas, nesse caso, no perfil arrojado, a FAPES vai estar mais restrita. A FAPES vai fazer a melhor microalocação, ou seja, dado esse mandato de renda variável, por exemplo, então a gente vai tratar disso melhor na próxima live, né? Mas vamos supor ali, o perfil arrojado determina uma alocação que vai orbitar em 30% em renda variável, por hipótese, né? A gestão da FAPES ela pode estar menos construtiva com renda variável, entender que o risco-retorno de renda variável naquele momento do ciclo não é positivo, mas ainda assim a gente vai fazer essa alocação porque o participante assim demandou, né? O que a gente vai fazer com base na nossa expertise, calibrar isso na microalocação, ou seja, estamos menos construtivos, vamos fazer um investimento aqui em renda variável, em empresas menos expostas ao ciclo econômico, mais defensivas, né? Mas a gente não vai poder fugir de ter uma alocação com maior ativo de risco, porque, de novo, isso vai ser o mandato que o participante colocou para a gente, né? E o perfil FAPES, ele se coloca nesse lugar onde o participante, ele reconhecendo a expertise da FAPES, né, de ter uma equipe técnica qualificada, um bom track record, de poder fazer uma leitura boa ali do risco-retorno de cada classe de ativos, né, vai delegar para a FAPES essa alocação. Então, a carteira diversificada do perfil FAPES, dependendo do momento do ciclo, dependendo da precificação dos ativos, ela pode estar com mais ou menos risco. Então, ela pode estar, em determinado momento, com 20% de renda variável, no outro com 10%, no outro com 15%. Né? Então, a gestão da FAPES vai navegar a composição dessa carteira na macroalocação também, né, entre as diversas classes de ativos, conforme a nossa expertise, e na microalocação, como o Thiago colocou, em todas essas carteiras, né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final, a gente já vai passar para a mensagem final e depois para as perguntas e respostas. Esse último slide aqui é um slide bastante denso, tem bastante informação, e propositalmente ele está aqui para não ser lido, né? A gente está querendo criar meio que um spoiler aqui para o próximo encontro. Então, o participante que quiser fazer o dever de casa, quiser estudar um pouco mais para poder chegar preparado até com perguntas para o nosso próximo evento, assim como esse evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado, essa apresentação também com esse detalhamento maior vai ficar disponível para os participantes. Aqui a gente começa a detalhar um pouco mais como é que esses perfis foram construídos, para quem que ele é mais ou menos oportuno, e na próxima live a gente vai dedicar bastante tempo a isso, né? De novo, a gente optou por fazer essa segregação porque a gente sabe que é um tema mais denso, mais árido para alguns participantes, até para ficar mais leve, não ficar muito cansativo, a gente fez esse corte. Então, a gente vai retomar em novembro, no nosso próximo evento, onde a gente vai falar bastante sobre os perfis, o que o participante deve ficar atento, né, e como é que ele pode fazer a sua melhor escolha. Não existe perfil melhor ou perfil pior, existe perfil mais ou menos indicado para cada participante, dependendo do seu ciclo de vida, da sua propensão a risco e até de uma visão mais holística do seu patrimônio como um todo. Mas tudo isso a gente vai comentar na próxima live. Então, antes de passar aqui para as perguntas, eu só queria reforçar aqui na mensagem final os pontos que a gente abordou ao longo dessa apresentação. Então, é importante, né, que o participante ele tenha tranquilidade, né, assim como a gente já abordou anteriormente. A migração ela pode ser oportuna para quem busca flexibilidade, para quem enxerga na mecânica de um plano CD, né, uma mecânica mais compatível com os seus anseios, mas não como uma boia salva-vidas ali para sair de um PBB problemático. Pelo contrário, o PBB ele continua sustentável, como foi colocado ali
na live de abril. Então, quem permanecer no PBB vai permanecer num plano robusto, sustentável, gerido por uma equipe que tem bastante consistência técnica, com track record bastante robusto e com resultados bastante consistentes e confiáveis, com base não só numa equipe qualificada, como num ambiente de governança mais amplo, né? Outra mensagem importante, né, de novo, complementar um pouco o que foi trazido nas lives ali com o Marcelo e com o time, sobre a diferença do papel do participante no contexto de um plano CD, né, o quanto que um participante ele é mais protagonista, ele calibra, né, ele tem poder de calibrar o tempo de acumulação, ele pode antecipar a aposentadoria, né, em prol de um projeto de vida, por outro lado, abrindo mão de uma acumulação um pouco maior, por outro lado, ele pode acumular mais recursos por mais tempo, pretendendo uma reserva maior para a aposentadoria e, eventualmente, até para a sucessão, para ter uma reserva maior que fica para os seus herdeiros, se sobrarem recursos após a partida do participante, o que não acontece no PBB. Como a Lorena até destacou nesse momento, né, essa flexibilidade, né, tudo tem um trade-off, essa flexibilidade ela traz uma responsabilidade, o participante assume essa responsabilidade de gestão da sua acumulação de um lado, né, e da retirada dos recursos do outro. Uma outra mensagem importante aqui é sobre os perfis, né, como é que o participante, para além de definir o seu tempo de contribuição, o seu volume de contribuição e a sua forma de retirada, ele também tem a prerrogativa no PBB-CD de escolher, definir o seu perfil de investimentos e, com base nesse perfil, a gente vai direcionar os seus recursos de acordo com esse mandato que o participante otorga para a FAPES. Temos restrições, por ser não é um plano novo, né, como é o PBB-CD, dos novos empregados, então temos restrições e criamos aqui uma solução criativa para otimizar o máximo possível, né, todo o recurso disponível a gente vai direcionar para esse perfil escolhido pelo participante e o que for ilíquido, ao longo do tempo, a gente vai trabalhando para gerar essa liquidez e disponibilizar os recursos conforme o mandato que o participante escolher no seu perfil. E, finalmente, então, destacar que fica aqui o convite para novembro, para a próxima live, onde a gente vai falar com maior profundidade sobre os perfis de investimento. Então, agradeço a todos pela presença aqui mais essa edição do Conversas com a FAPES. O chat ficou aberto ao longo da apresentação, continua aberto. O nosso time aqui foi coletando as perguntas. Passo para a Lorena aqui começar a passar as perguntas para a gente dividir aqui com o nosso público. Chegaram algumas perguntas, eu vou... acho que dá tempo da gente responder algumas, sim, e lembrando que depois a FAPES disponibiliza um FAQ no hot site com todas as respostas de todas as perguntas que chegaram. Como chegaram 3 perguntas sobre o mesmo tema, vou reunir aqui. Em geral, a dúvida é sobre taxa de administração no novo plano. Tá bom. É um plano em formação ainda, né, mas tem perguntas sobre isso. E em relação a isso, também uma dúvida se a taxa de administração, foi do Pedro Henrique, tá? E Luiz Felipe. Se a taxa de administração vai incidir sobre o patrimônio ou sobre o rendimento? E se há taxa de performance? Tá bom. Excelentes perguntas. Então, os planos da FAPES de contribuição definida, eles têm uma forma de custeio diferente do PBB. O PBB tem lá a taxa de carregamento, que é cobrada do participante. Isso não acontece nos planos de contribuição definida, que tem taxa de administração similar aos fundos de investimento que são disponibilizados aí nas plataformas e pelos grandes bancos, né? Quando a gente enxerga, né, qual é o custo da FAPES para os participantes no PBB, né, quando a gente pega ali o que o PBB ele arrecada de taxa de carregamento ao longo de um ano e faz a ponderação vis-à-vis do patrimônio, a gente enxerga que se a forma de custeio do PBB fosse taxa de administração, seria da ordem de 0,55% ao ano. Tá? Então, a gente ainda está em fase de definição de qual vai ser a taxa de administração do PBB-CD, mas uma boa proxy é exatamente o custo atual que nós temos para a gestão dos recursos por meio do PBB. Né? Então, o PBB hoje custa, no final do dia, para o participante, o equivalente a 0,55. Então, a gente não está
afirmando que a taxa vai ser essa, né? Mas eu acho que é uma proxy muito boa. A gente, assim que terminar os nossos estudos de custeio, a gente vai definir essa taxa e vai divulgar oportunamente, mas eu acho que é um bom parâmetro. Sobre taxa de performance, não tem taxa de performance, tá? Então, de novo, né? Nós nos diferenciamos de um asset qualquer, né? Por não termos fins lucrativos, né? O alinhamento que a gente tem, a taxa de performance é um bom instrumento de alinhamento, mas o alinhamento que a gente tem se dá pelo fato dos nossos colaboradores serem participantes do plano, né? Então, o melhor resultado do plano vai melhorar a reserva dos próprios colaboradores que fazem a gestão dos investimentos. Então, esse é o alinhamento que nós temos. Não temos, então, portanto, a perspectiva de ter taxa de performance. Em relação à base, né, sobre que base que é cobrada a taxa de administração, é sobre o patrimônio do plano, assim como acontece na indústria como um todo, né? Você tem investimento lá num fundo CDI, num fundo multimercado, que cobra lá o que a gente chama 2 com 20, né? 2 de taxa de administração e 20 de performance. Esses 2% vão ser lá sobre o patrimônio do fundo, né? Aqui é a mesma coisa e, de novo, sem prometer, mas dando um parâmetro, a gente pode estimar algo em torno de 0,55%. Sem performance. Sem performance, isso. Tá ótimo. Chegou uma pergunta aqui do Mário Estolano. Com que frequência, quantas vezes por ano, haverá janelas para mudar de perfil? Uhum. Bom, em relação à mudança de perfil, né, um primeiro ponto a ser colocado, né, que é oportuno que, ao longo da sua jornada, como a jornada previdenciária é muito longa, que se faça mudança de perfil eventualmente, até por uma questão de mudança de ciclo de vida, né? Então, um participante que está no começo, no meio da sua jornada, ele tem um horizonte diferente de um participante que já está retirando recursos, né? Então, dado o horizonte diferente, o Thiago comentou isso, faz sentido, de repente, ponderar isso no seu perfil, né? Mas, por outro lado, mudanças consecutivas de perfil, né, pode gerar o que a gente costuma falar no jargão, naquela troca de pé, né? Então, a gente não recomenda, tecnicamente, a gente não recomenda mudanças constantes de perfil, mas, ao mesmo tempo, a gente oferece essa possibilidade. A nossa expectativa é ter janelas anuais de mudança de perfil, né? Mas a janela, né, ela não deve ser vista como um incentivo à mudança, né? A mudança, em regra, ela deve acontecer ou quando o participante ele faz uma reflexão, eu achei que eu era propenso a risco, mas eu comecei a ficar com taquicardia com aquela volatilidade da minha reserva. Então, eu prefiro dar um passo atrás e reduzir meu risco, né? Ou então, quando não, olha só, eu estou me aproximando da minha retirada de recursos, meu horizonte é menor, eu quero reduzir risco, né? E não por visões de mercado, né? Para quem pretende, né, otimizar a maximização de recursos com captura de ciclos econômicos, a gente recomenda mais a escolha ali do perfil FAPES, que nesse perfil FAPES a gente vai ter uma gestão técnica para fazer essa leitura dos ciclos e poder mudar a macroalocação de acordo com o contexto de mercado. Mas, de novo, vai estar disponível para o participante, a princípio, uma vez por ano. Deixa eu ver aqui. A Marta pergunta se os ativos gerenciáveis dos funcionários ativos será maior do que dos assistidos que migrarem. Quanto maior? Não, a migração ela se dá de forma linear, né? Então, de novo, aquele exemplo que eu dei lá. Então, vamos supor que um conjunto de ativos, né, participante A migra lá com R$1 milhão, participante B com 2 milhões, participante C com R$500 mil. A gente vai, e vamos supor que a composição desses participantes seja equivalente a 10% da carteira, né? E aí, de novo, carteira 16,5 bi, um bi 650 precisa sair do PBB e ir para o PBB-CD. Isso vai ser feito, na medida do possível, de forma proporcional, né? Então, se a gente pegar lá o que a gente tem, se a gente tiver, por exemplo, 500 milhões de crédito privado, a gente vai pegar 10% disso, 50 milhões de reais de crédito privado e vai passar para o PBB-CD com as cotas dos fundos de crédito privado que estão disponíveis hoje no PBB, vão para o PBB-CD, e aí a gente começa a fazer aquela reciclagem que a gente comentou. Mas não há distinção entre a reserva de um ativo ou de um assistido, né? Os saldos são individualizados num plano de contribuição definida, mas não o patrimônio ativo, né? O lado ativo, né? O lado passivo do plano, né? Esses ficam alocados na estrutura de fundos
que a FAPES tem e que é utilizada ali por todos os seus planos de previdência. E depois da migração também, né? Também. Pensando, mesma mecânica que tem um fundo condominial, né? Sim. Então, por exemplo, um participante, um investidor, né, que investe no fundo de renda variável da gestora XPTO, ele tem lá um saldo lá de 100 mil reais. Esses 100 mil reais não são algumas ações de determinadas empresas na proporção desses 100 mil, né? São cotas de um fundo, né, na proporção do patrimônio total. Perfeito. É isso. Tem uma pergunta do Pedro Henrique, talvez seja a última. Teremos a visibilidade de todos os ativos que estarão compondo a carteira? Horizonte das NTNBs da carteira e ações investidas, por exemplo. Bom, vamos lá. A gente vai seguir com o mesmo padrão de transparência que a gente tem, com a maior abertura que a gente consegue dar sobre a nossa carteira, os nossos investimentos. Lá no raio-x de investimentos, né, da FAPES, no nosso site, a gente consegue enxergar essa composição dos títulos na curva, né? Então, a gente já passou um número mais consolidado, né, que esses títulos têm uma taxa média de 6,83%, mas a gente tem, sim, a abertura de como é que essa carteira está composta em diversos vértices. É uma carteira mais longa, atualmente, exatamente porque ela é uma carteira construída olhando o passivo do PBB atual. Então, a gente tem bastante NTNB 2060, o NTNB 2050, então é uma carteira mais longa, mas está disponível, e o mesmo padrão de abertura que a gente tem hoje no PBB e no PBB-CD, a gente vai dar também no contexto da migração. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, sobre Estou entendendo que é mais sobre o PBB, mas ele pergunta sobre o objetivo de 6% de rentabilidade, se não deveria estar previsto para cobrir os custos do passivo. Aí eu não sei se foi a questão da carteira diversificada. Isso, vamos falar um pouco de target de rentabilidade, né? Então, vamos lá. No PBB, a gente tem a perspectiva da meta atuarial, né, que no final do dia não deixa de ser um target de rentabilidade do PBB ao longo do tempo. A meta atuarial aprovada, né, pelo Conselho para 2026, ela está saindo de 5,59% para 6%, e aí a gente tem uma coincidência desse 6% tá por diferentes motivos em lugares diferentes, né? Então, o PBB está indo para uma meta atuarial de 6% em 2026, tá? E isso tem a ver com a perspectiva de retorno dos investimentos do PBB. Lá no PBB-CD, né, são muitas letrinhas, que é o plano de contribuição definida oferecido aos novos empregados do BNDES. A gente tem duas carteiras, uma carteira... PBCD. Desculpa, está vendo? Já me confundi. Falei que a gente ia se confundir. No PBCD, o plano oferecido para os novos empregados do BNDES, a gente tem lá duas carteiras, uma carteira CDI e uma carteira diversificada. E nessa carteira diversificada, a gente indica que o nosso target de rentabilidade é 6% líquido, né? Então, para o participante lá, o novo empregado do BNDES, né, ele está acumulando as suas reservas. Se ele quer botar num simulador, bom, eu vou contribuir com X, esse X vai render quanto ao longo do tempo para dimensionar qual vai ser a minha reserva futura, né? A gente está dizendo, olha, nos próximos 5 anos, é razoável esperar 6%. Acima da inflação. Acima da inflação, né? Então, IPCA mais 6%, porque a gente enxerga condições razoáveis de, com risco-retorno adequado, atingir esse patamar. O Thiago comentou, anualmente a gente revisa isso com um horizonte de 5 anos. Então, tem os 6% do PBB, que é a meta atuarial, tem 6% como um target, uma expectativa de rentabilidade com incerteza associada, que a gente coloca no PBCD, para os empregados novos, na carteira, no PBB-CD, ou seja, no plano de contribuição definida oferecido no âmbito da migração, a gente vai ter também um perfil FAPES, e esse perfil FAPES também vai ter a mesma dinâmica do plano para os novos empregados, que é o que a gente estabelece de um plano de retorno absoluto, onde a gente também vai ter um target de rentabilidade. Esse target de rentabilidade é para o participante poder ter uma orientação de, bom, como é que eu posso simular, né? Qual a melhor premissa que eu uso para simular, sempre sabendo que tem riscos associados a isso, né? Então,
essa expectativa de 6 pode ser frustrada para cima ou para baixo, né? No horizonte visível de 5 anos, que a gente está com taxas neutras da economia mais altas, juros reais mais altos, a gente entende que essa taxa, que historicamente sempre foi muito elevada, ela é uma taxa possível para os próximos anos, já em termos líquidos. Ótimo, então encerramos a parte de perguntas. Só para reforçar, né, que a gente tem lá o hot site com o FAQ, com todas as perguntas e as respostas, e espero que a gente tenha atendido aí o objetivo dela. Mais uma vez, então, fica o agradecimento a todos que prestigiaram a nossa apresentação. Nós retomamos, então, em novembro, com mais uma sessão do Conversas com a FAPES, e aí a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade os perfis que estão sendo oferecidos e como é que o participante vai poder, com base nesse cardápio, digamos assim, de perfil, poder fazer a sua melhor escolha. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigada. Obrigado.